Olá, Kurofãs, tudo bem com vocês? Eu sou a Paty e voltei com mais um vídeo de análise dos capítulos de Kuroshitsuji. Dessa vez nós vamos analisar o capítulo 200. Sim, chegamos no 200º capítulo. Mas tivemos alguma comemoração? Tivemos alguma coisa assim, uma bonificação da Yana? Não, óbvio, né? Mas antes de começar eu já vou avisar que tem spoiler pra quem não lê e vou pedir o like e o compartilhamento, além de pedir pra vocês nos seguirem para não perder o nosso conteúdo. Agradecendo mais uma vez as páginas que fazem a tradução do mangá do japonês para o inglês e do inglês para o português. O link de todo mundo vai estar aí na descrição. Lembrando que Kuroshitsuji é licenciado aqui pela editora Panini, então não deixe de colecionar o mangá e dar suporte ao autor. E lembrando que Kuroshitsuji está dublado lá na Netflix e na Funimation, então vai lá assistir o anime pra vocês verem como que é e seguir a gente aqui pra poder saber mais da história. E agora, sem mais delongas, bora pro vídeo. Anteriormente em Kuroshitsuji. Após saber do Fledging Day da Jinny e de tudo que estava acontecendo ali, o Finn ele ficou meio que desesperado porque ele percebeu que o Snake ele tinha uma certa noção de que os membros do circo eles desapareceram, só que ele não sabia onde eles estavam. Então ele estava pensando que eles poderiam se encontrar novamente e ele começou a entrar em pânico porque ele falou assim: meu Deus, se ele souber que eu matei todo mundo, que a gente matou todo mundo, o que vai ser? Que ele vai continuar ajudando o Bochan? Ele vai se virar contra nós? Ele vai ficar com o Adol? E aí, nesse desespero, ele pegou e saiu no meio da noite para poder mandar um telegrama para o Bochan, só que ele foi surpreendido pelos 4 integrantes, pelos 4 líderes das casas desse orfanato, né, que é o Theodore, o Ali, o Oliver e a Mabel. E eles começaram a interrogar o Finian, perguntar pra ele o que estava acontecendo, se ele sabia sobre a Doll, o que a Doll era, se ele sabia o que estava acontecendo com as crianças que desapareciam do orfanato, se ele sabia o que estava acontecendo naquele orfanato. E aí o Finian ele não sabia de nada, né? Eles perceberam que ele não sabia de nada porque tudo que ele respondia ele falava que ele não sabia, tipo, não sei o que a Doll é, não sei o que tá acontecendo aqui, não sei pra onde as crianças que saem daqui vão, só que uma coisa eu sei, que esse lugar é suspeito e que o mestre dele tinha mandado ele lá para investigar o que estava acontecendo. E aí ele falou para os meninos que aquele lugar era um lugar demoníaco, era um lugar malvado, que aquele lugar estava coletando sangue das pessoas, um monte de sangue. O atual capítulo de número 200, intitulado Este Mordomo Enviando, começa com uma página especial, né? Porque a gente achou que ia ter uma página, ia ter coisas especiais. Todo mundo tava especulando o que a Yana ia fazer de legal para poder comemorar os 200 capítulos. Se ia ter 40 páginas novamente, né? Se o capítulo ia ser um pouco maior, e ele teve 20 páginas, né? Tipo, não adianta, gente. A gente não vai arrancar mais do que isso dessa senhora. Ela não quer mais fazer mais do que 20 páginas. Ela vai enrolar essa história ao máximo, o tanto que ela conseguir. Enquanto ela estiver trabalhando nos outros projetos dela, ela vai enrolando, botando os assistentes dela pra fazer o Kuroshitsuji, pronto, tá tudo bem. O que a gente teve? Uma página especial com uma foto, como se fosse uma foto do Bochan e todos os seus membros, né, os membros da equipe dele, com o Finian, né, o Badi, a Meirin, o Sebastian, o Tanaka e o Snake. E algumas fotos intercaladas, assim, de momentos que aconteceram entre eles, momentos engraçados, momentos felizes, momentos tristes, momentos entre esse pessoalzinho. Foi tudo que a gente ganhou de homenagem ao 200º capítulo. E o capítulo ele se inicia, né, o capítulo em si se inicia com o Finian falando pros meninos que aquela entidade naquele lugar provavelmente estava coletando um monte de sangue das pessoas dali, um monte de sangue das crianças. E aí o Ali ele fala: você acha que a gente é idiota? A gente é criança, mas a gente não é burro. Você acha que eu vou cair nesse seu papo de que o povo tá coletando sangue das crianças? E aí o Finian fala: não, mas eu não tô mentindo, você nunca ouviu falar do caso lá do Sphere Music Hall, que eles estavam coletando sangue das pessoas, que eles estavam inclusive matando algumas pessoas por causa dessa coleta excessiva de sangue? E aí o Theodore ele fala: não, tipo, a gente nunca ouviu falar. E aí o Ali ele fala assim: eu passo o jornal, né, o jornal pro pessoalzinho aqui da casa mais elevada todo santo dia e nunca ouviu falar nada sobre isso. Aí o Theodore fala: mas pera, de quem você recebe esse jornal? Aí ele fala: provavelmente dos membros, né, da comissão, assim, do pessoal que trabalha aqui, que eles trazem o jornal e aí a gente passa pra poder entregar pro pessoalzinho. E aí ele fala: bem que eu reparei que em algumas vezes os jornais eles vinham com menos página do que o normal. Então provavelmente alguém estava manipulando as informações que eles recebiam ali dentro. E aí o Fanny fala: inclusive eles dividiam as pessoas em 4 grupos, igual é dividido aqui, assim, tipo, em 4 casas. E aí a Mabel ela fala: não consigo deixar de pensar que essas duas coisas estão relacionadas, até porque
é muito suspeito, mas a gente nunca teve o nosso sangue drenado, né? Aí o Oliver, ele fala, olha, mas na realidade, quando a gente entrou aqui, a gente fez um teste sanguíneo, a gente fez um exame de sangue. E aí, com isso, eles mencionaram alguma coisa sobre a nossa aptidão. E aí eu fiquei me perguntando o que de fato eles levam em consideração nesse exame sanguíneo para revelar as aptidões deles. Se, no caso, o Sphere Music Hall, ele separava as pessoas em casas, lá, Sirius, Vegas, Canopus e... esqueci a outra. Em 4 casas, que provavelmente estariam relacionadas com a raridade de cada tipo sanguíneo. A, B, O e B também. E aí... ali, quando o Finian e o Snake entraram naquele orfanato e foram fazer os testes sanguíneos, ela falou que eles reprovaram no teste. E aí, se está relacionado com o sistema BO, eles reprovaram no teste porque eles não fazem parte do sistema BO? Ou porque eles levam em consideração algum outro fato? Tipo, eles procuram a BO, o sistema BO, RH negativo, por exemplo, né, fator negativo, e eles eram positivos, por exemplo, e por isso eles não foram selecionados. Ou ele tem alguma coisa no sangue dele que faz ele ser um sangue diferente. Ou, não sei, eu ainda estou tentando raciocinar sobre esse negócio. E aí o Ali, ele fala, mas eles só fizeram isso com a gente uma vez, por que você acha que tem alguma coisa relacionada? Aí o Theodore, ele fala, olha, uma entidade que está coletando, né, uma instituição que está coletando o sangue das pessoas, é realmente difícil de acreditar que isso exista, só que você veio aqui pra investigar isso, não é? Então por que você tava tentando fugir no meio da noite? E aí o Finn, ele fala, não, mas eu não tava tentando fugir, é que sabe o que aconteceu? É que eu vim aqui pra investigar junto com o Snake, e aí eu não estava esperando que o Snake viesse pra cá e a Doll estivesse aqui, e o Snake, ele conhece a Doll, aí quando ele viu a Doll, e aí eu vi que ele conhecia ela, eu fiquei desesperada e eu não sabia o que ia acontecer, porque ele não estava esperando, né? Não sei por que ele não estava esperando, porque eu desde que falaram que ia ter 4 investigações em 4 lugares diferentes, quando falaram do orfanato, eu já falei, mano, a Doll vai estar lá. Não tem corpo, não tem morte. Então, provavelmente ela vai aparecer de novo pra estragar tudo que vai acontecer ali. Porque quando colocaram Finian e Snake junto, eu falei, mano, o Snake vai investigar um orfanato. Eu falei, mano, a Doll é certeza que vai estar ali. Certeza absoluta, mas os bichinhos não sabiam, né? Então aí ele ficou desesperado e aí ele resolveu mandar um telegrama pro mestre dele pra saber como que ele iria agir, o que ele tinha que fazer, porque agora que ele sabe que tem uma conhecida dele lá, e se tudo for por água abaixo, se ele acabar contando sobre os planos e acontecer alguma coisa. E aí ele falou assim, então é isso, aí você tentou sair durante a noite e a gente salvou a sua vida. Ele, como assim salvou a minha vida? E aí eles falam, porque todo mundo que tenta deixar esse lugar é morto. E aí o Finn fica tipo, como assim? E como que eles sabem disso, né? Aí ele fala, né? O Ali, ele fala, porque assim, os arredores desse orfanato, ele está cheio de armadilhas, lotado de armadilhas. A guarita tá sempre com alguém ali vigiando. E as pessoas nos vigiam 24 horas por dia, desde a hora que a gente acorda, tá dormindo lá, até a hora que a gente tá fazendo as nossas coisas lá fora. E aí você fica pensando, como que ele sabe que os arredores do negócio tem um monte de armadilha? E como que são essas armadilhas? Inclusive porque ela desenhou as armadilhas, né? São tipo armadilhas de urso, coisas com arco e flecha, sabe? Tipo, parecendo aquelas armadilhas antigas. E aí eles falam assim, a gente pode pensar que esse lugar é um lugar assim, tipo, maravilhoso, né? Porque ele tá dando comida e abrigo pra crianças que estavam na rua e provavelmente morreriam passando fome. Então a gente pode pensar que isso é um gesto, né? Um gesto gentil, uma coisa de gentileza. Mas na realidade, a gente tá participando de uma, tipo, como se fosse uma miniatura de casinha de boneca, de alguém pervertido que gosta de ficar manipulando as crianças ali dentro, sabe? E aí o Theodore, ele fala, no ano passado, né? No passado não diz quando ou quanto tempo muito no passado. Várias crianças tentaram fugir desse orfanato, porém elas foram pegas, né? Tipo, todo mundo que percebeu que tinha alguma coisa errada com esse orfanato, eles tentaram fugir dali. Inclusive ele mostra assim que ele tinha um amiguinho, né, que tentou fugir dali, e no dia seguinte, de repente, falavam que ele tinha chegado lá no Fledging Day, no dia dele ir embora do orfanato. E todos os staffs ali, todo mundo ficava sorrindo como se nada tivesse acontecido, como se eles não tivessem percebido. E a criança que foi capturada, né, no caso, ela tava, tipo, aterrorizada, né? E eu fiquei pensando assim, será que essa criança, ela, nesse tempo que ela teve de ficar esperando o Fledging Day, né, porque tipo, uma noite, né, ela escreveu algum diário pra eles, assim, alguma nota pra eles explicando como que era lá fora, o que ela tinha visto lá fora quando ela tentou fugir e foi capturada. Então por isso que eles sabem da guarita, que tá sempre sendo vigiada, tipo, tá sempre com vigia lá, sabe como que é as armadilhas, né, e que as pessoas que tentam fugir dali provavelmente vão morrer. Será que ele foi ferido durante essa tentativa de ir embora e por isso foi tratado e falado que ele ia
com a nova família dele, e a gente vê na cara dele que ele tá totalmente aterrorizado. Então isso já deixou eles com a orelha em pé, porque ele falou assim, mano, esse negócio não é bom. E aí o Finian, ele pergunta, mas então o que acontece com as crianças? O que realmente acontece com elas? Aí ele, nossa, você realmente não sabe o que acontece? E eles também não sabem, né? Do jeito que eu falei, parece que eles sabem o que acontece, mas eles querem saber do Finian e queriam saber se ele sabia o que acontecia, mas eles também não sabem. Eles sabem que elas vão embora e pra onde que elas vão, ninguém sabe. E aí ele fala assim, e agora, Theodore, que, né, o Ali fala aqui, agora, o que a gente vai fazer, né? Aí ele fala, bom, a gente não pode confiar totalmente nele, né? Eu não acho que ele é nosso inimigo, mas a gente sabe que ele também não é uma pessoa comum. Aí ele lembra, né, que ele rasgou lá as amarras, ele dobrou a faca. Então, o que aconteceu? Aí o Theodore fala, olha, já que ele quer nos ajudar, então a gente vai ajudar ele também. Mas no momento em que eu perceber que ele estiver fazendo alguma coisa errada, eu vou lá e vou entregar ele. Se ele fizer qualquer coisa fora da linha ali, do esquema, eu vou entregar ele, né? E aí o Oliver fica, meu Deus, vamos logo, que daqui a pouco a guarita tá aqui, daqui a pouco o pessoal da ronda vai aparecer. E aí eles falam, né? O Theodore fala assim, amanhã à meia-noite nos encontre novamente aqui na dispensa. E aí eles vão dormir. E aí no dia seguinte eles estão fazendo a festa de despedida da Ginny. O Finian tá totalmente cansado arrumando as coisas lá, porque ele passou a noite acordado, provavelmente pensando no que fazer. E na conversa que ele teve com os meninos, né, porque eles ficaram conversando lá um tempão, até ele dormir e tudo mais, tal. Ele já tava com medo por causa do que ele pensou do Snake. E depois ele teve essa conversa com os meninos, né. Aí eu sei que o Snake pergunta o que aconteceu. Ele, não é nada não, só tipo tô meio com sono assim, mas nada demais. Aí o Snake, ele percebe de novo que a Doll não apareceu, né, tava tendo a festa, tudo mais lá, e ela não apareceu de novo e ele acha isso muito estranho. Aí nisso a Ginny aparece com um vestido lindo, tal, e tudo mais, de 2 rabinhos amarrados, e aí ela é toda graciosa num vestido que é maior do que ela, né, até a mulher fala assim, você não conseguiu arrumar o vestido? E ela, cara, foi muito assim, tipo, de repente, então não deu tempo de eu arrumar direito, mas ela tava toda graciosa, todo mundo tava, tipo, parabenizando ela pelo Fledging Day dela, pelo dia dela ir embora e tal. E aí eles começaram uma cerimônia, eles pegaram e sentaram ela numa cadeira e rasparam a cabeça da menina. Eles começaram a cortar o cabelo dela, né, o Finian ficou desesperado, mas por que você tá cortando o cabelo da menina? É tão bonito o cabelo dela, por que você tá fazendo isso? E ela, não, é porque ela tem que ir como uma pessoa inocente, né, tipo, uma criatura inocente pra nova casa. E aí a mulher falou, e também não quer que passe Lady, piolho, né, pros caras lá, né, tal. Então a gente corta o cabelo dela, né? Então eles pegaram e rasparam a cabecinha dela. Aí a Mabel começou a chorar e falou, meu Deus, desculpa, Ginny, desculpa, eu não posso fazer nada, desculpa. Ela, mas por que você tá chorando? Por que você tá se desculpando? E aí ela aparece com a cabecinha toda raspada, né? A mulher fala, olha, aqui é uma roupinha que a gente fez pra você, especialmente pra esse dia, né? E espero que suas aptidões sejam úteis no mundo lá fora, né? E aí ela pega e dá tchau pra eles, assim. Ela fala que vai ficar morrendo de saudade, mas que ela tá muito feliz. Agradece todo mundo, aos professores, tudo pelo que eles ensinaram pra ela, por tudo que ela aprendeu ali. E aí ela sai numa carruagem e o Theodore, ele fica só segurando, assim, o maço um chumaço do cabelo dela, assim, pensando, né? Tipo, meu Deus, o que eu vou fazer? E foi muito estranho, né? Tipo, terminando o capítulo, né? Eu esqueci de falar. Terminou o capítulo aí nele segurando esse cabelo da Ginny. E é muito estranho se você pensar, assim, tudo bem, tem toda essa cerimônia, todos os lugares têm cerimônias, assim, de despedida. Mas por que raspar o cabelo dela? Por que ela seria uma criança piolenta? Eles não conseguem olhar ali o cabelo? Então, por que tá raspando? Aí você já consegue pensar no Finian. No Finian, lembra quando o Sebastian acha o Finian? E eu acabei de pensar nisso agora. Ele acha o Finian e ele tira ele daquele bueiro e tudo mais, com um número na nuca, assim. O Finian também tava com a cabeça raspada, tava com o cabelo todo raspado. Então, será que ela tá sendo enviada pra esse lugar? E por que ela foi enviada tão repentinamente? Será que foi porque ela deu trabalho com o cavalo? Ou porque ela tentou fugir dali? E ali, aquilo ali foi só uma desculpa, ou ela acabou saindo dos limites que eram determinados, acabou vendo coisas que ela não deveria ter visto, e por isso ela chegou nesse dia de ir embora, porque ela foi andar com o cavalo talvez tenha disparado, não sei, e ela acabou vendo alguma coisa diferente, alguma coisa suspeita, e acabou que eles pegaram e levaram ela, fizeram ela ir embora. Mas aí ela estaria com uma cara de terror igual a outra criança. Então não dá pra entender por que eles resolveram mandar ela embora tão cedo. E outra coisa, será que ela falou assim, tomara que suas aptidões sirvam pra alguma coisa no mundo afora. Então ela tava treinando ela mesma pra alguma coisa.
E talvez ela esteja indo para esse lugar onde o Finian foi criado, e talvez o Snake, porque acho que agora talvez eles vão dar um jeito de sair daquele orfanato. O Finian provavelmente ele não vai ser pego nas armadilhas, ou ele vai desarmar as armadilhas, eu não sei, porque ele é uma criança forte, né? Então talvez eles precisassem dessa força dele para poder desarmar essas armadilhas e eles conseguirem fugir dali, pelo menos uma parte deles fugir daquele orfanato e tentar descobrir, né, para onde que vai aquela carroça. E naquela carroça eles provavelmente vão chegar em algum outro ambiente, né, para onde essa criança foi levada. E lá provavelmente eles vão descobrir esses experimentos. Eu acho que eles estão fazendo experimentos, gente. Eu não acho que seja só a coleta de sangue. E aí a gente vai ter as memórias do Finian sendo ativadas e a gente vai ver o passado do Finian. Eu acredito assim, tipo, eu acho que isso vai acontecer. Mas também não dá pra saber, né? Porque se for só pra coleta de sangue, tudo bem. Mas, tipo, o que eu ainda não entendo é por que o Finian e o Snake, eles não foram aprovados por causa do teste sanguíneo. Eles têm alguma coisa no sangue deles que ou falta, ou está ali, e por isso eles não conseguiram fazer lá o teste e ter uma identificação certeira do que acontece ali. E eu acho que ela está sendo levada para o mesmo lugar que o Finian foi levado. Eu acho que esse orfanato, ele já é de muito tempo. Porque o Finian, a primeira vez que ele pisa lá, ele fala, esse lugar me é estranho, esse lugar me lembra algum lugar. E assim, você fica pensando, talvez lembre a mansão dos Phantom Hives, mas eu não acho que seja a mansão, eu acho que seja o lugar onde ele viveu antes de ir pra mansão do Bochan. Mas é isso, o que vocês acham? Teorizem comigo nos comentários. E antes de ir, não se esqueça que agora você pode nos ajudar se tornando um membro do canal, clicando no botão aí embaixo ou no link na descrição. Aí você vê as recompensas e ajuda se puder, tá? Porque a gente tá preparando sorteios de mangás para os membros, então se você quiser participar desse sorteio, cogite se tornar um membro. Não esquece também que se você quiser comprar o mangá de Kuroshitsuji, você pode acessar o nosso link de afiliado aí da Amazon e comprar ele lá na Amazon e nos ajudar também, e às vezes ele fica com desconto lá também. E no mais é isso, não se esqueça de se inscrever se você ainda não se inscreveu, de deixar seu like se você ainda não deixou, de compartilhar esse vídeo com seus amigos amantes de Kuroshitsuji e também de seguir a gente na aba de comunidade nas redes sociais e também no nosso canal de lives, onde a gente joga e fala com vocês. Eu vejo vocês no próximo vídeo, beijos e tchau, tchau!